Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou retomar nossas origens com mitologia e filosofia, falando um pouco sobre a Teogonia e o Trabalho dos Dias, de Hesíodo. Quem não conhece esse livro, eu recomendo, certo? É um livro que teoricamente está livre, você pode achar ele livremente porque é uma narração que tem mais de 1000 anos. Então, a mitologia, como a gente já viu em outros vídeos, né, imagino quem acompanha o canal, ela é a forma de conhecimento, a forma de narrativa sobre a realidade que é primordial para qualquer civilização humana. E na filosofia grega, né, o nascimento da filosofia vem a partir dos mitos e da mitologia. Então, nessa narrativa, Teogonia e o Trabalho dos Dias de Hesíodo, Hesíodo retoma a ideia de que, primeiro, o ser humano ele tem uma condição, né, bastante limitada em relação às divindades, e aí por isso ele narra a origem dos deuses, que os deuses vieram de uma origem especial e foram os deuses que criaram os homens. E logo após ele narra, muito como uma espécie de repreensão para o irmão dele, que tirou parte da herança dele e não gostava muito de trabalhar, pelo menos é o que diz no livro. E aí ele faz uma defesa do trabalho, né, como forma de sobrevivência, mas dizendo que o trabalho também foi uma punição que os deuses infligiram aos homens por os homens tentarem ter enganado os deuses, no caso especificamente Zeus. Eu vou falar ao longo disso. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, olhar aí na descrição os links que tem disponível, tem muita coisa aí, tem livros, músicas, outros vídeos, redes sociais. E recomendar o vídeo também, né, comentar, fazer o vídeo, né, viralizar, fazer o vídeo aparecer também no algoritmo do YouTube o melhor possível. Então vamos lá. Então o comentador aqui, o introdutor do livro, não aparece o nome, né? Mas deve ser o pessoal da edição, fala o seguinte, né? Hesíodo ele viveu como um pequeno agricultor, obrigado a trabalhar durante a vida para sobreviver com o que a terra produzia. Certo? Então havia essa ligação dele com a agricultura, com a terra. Hesíodo faz uma série de recomendações a Perses, que é o irmão dele, como eu falei, alertando sobre a necessidade de cultuar o esforço ao trabalho, indispensáveis para que se possa existir como verdadeira justiça. Aí ele vai usar a questão dos deuses, obrigando, né, o ser humano a trabalhar, muito parecido com a questão da queda de Adão e Eva do paraíso para terem que trabalhar e sobreviver e reproduzir, etc. Uma espécie de punição pelos exageros, né, pela ambição, né, de saber mais do que devia. Mas é muito da condição humana mesmo. O tempo de Hesíodo é chamado de período arcaico da sociedade grega, que experimentou sucessivas crises geradas pelo crescimento demográfico, né, quantidade de pessoas, e pela consequente escassez de recursos naturais. Novamente lembrando a necessidade do trabalho. O mundo grego passava por profundas transformações e na Teogonia de Hesíodo é possível observar o vigor de um pensamento que, sustentado pela causalidade, iria servir de base para as cosmogonias filosóficas do século VI. Como eu falei, a mitologia é muito base para a filosofia, né? É a forma de narrativa. Veja que as narrativas de Homero, que são anteriores às de Hesíodo, vinham de uma tradição oral. Essa tradição oral, passada de geração a geração, quando vai se tornando tradição escrita, já muda de aspecto, que é o que possibilita, inclusive, a origem da própria filosofia e da ciência. Tá, isso eu já falei da memória oral. Então. Bom, aí tem o vínculo cultural muito forte com os deuses, né? Então, por exemplo, tem a deusa da memória, Mnemosine, que aparece nessa teogonia também, assim como as musas, que é o que as deusas a quem ele pede inspiração para poder criar, né, a narrativa, né? Na verdade, não é bem criar, ele pega o que existe de cultura e coloca por escrito. E aí começa, né? Do caos nasce Gaia, né, ou Geia, que é a divindade que personifica a Terra. Depois surgem o Tártaro e Eros, que é a morte e o
o desejo sexual. Então são as duas bases fundamentais para o movimento do universo. Você tem do caos à Terra, a morte vinculada ao sexo, que é uma coisa que o Freud depois vai se apropriar para falar sobre essa relação entre Eros e Thanatos. Também do caos nascem as trevas, que seria a noite, né, que é Nyx, a deusa Nyx. E mais para frente vem a origem do Uranus, que seria o céu. Aí da união de Uranus e de Gaia, né, do céu e a terra, surge o tempo, né, o Cronos, que é o deus do tempo, que fere, né, fere mortal, não chega a ser mortalmente, já que eles são imortais, mas fere muito o Uranus, aprisionando ele num estado eterno, que seria o céu, né? E Cronos assume, digamos assim, o mundo, né? Assume o mundo como deus, como titã inicial. E aí, muito por medo de que os seus filhos também façam a mesma coisa com ele vai engolindo os filhos, até que o filho mais novo, que é Zeus, é salvo pela mãe. A mãe é Reia, a mãe de Zeus. Reia, que era irmã de Cronos. Reia, que seria a espécie de superfície da Terra, alguma coisa assim. E aí você vê que há uma ligação muito entre os deuses serem eventos ou coisas da natureza ou movimentos, atividades relacionadas à natureza, né? Então, da Terra e do céu vem o tempo, né? O tempo junto com a superfície da Terra, que seria esse movimento contínuo, surgem os deuses comuns, digamos assim. São diferente dos titãs, que são gigantes, os deuses comuns são do tamanho de seres humanos, só que são imortais, né? A única diferença. Quando Zeus nasce e é salvo por Rhea, a mãe dele, ele volta depois e resgata os irmãos que estão vivos dentro do Titã, do Cronos, e aí Zeus assume o trono das divindades e cria os seres humanos. E aí, depois ele vai falar sobre as diversas raças de seres humanos, né? A raça de ouro, a raça de prata, a raça de... esqueci o outro, não sei se é bronze ou é ferro. Tem a raça dos heróis, né, que é uma raça guerreira, e a raça de ferro, que seria a nossa, né, seria a mais inferior no caso, que seria cada vez que é criada uma raça de seres humanos, eles acabam degenerando e sendo destruídos e reconstruídos. É uma ideia muito dos gregos de que as origens trouxeram algo perfeito e os seres humanos foram estragando aos poucos, né? Então é uma coisa meio que decadente, diferente do pensamento moderno, predominantemente no século XIX, em que haveria um progresso da humanidade, né? Hoje a gente vive meio que em contradição com essas duas coisas. Por mais que a gente desenvolva progressos tecnológicos, a gente também vai decaindo moralmente, né? Decaindo socialmente e tal. Aí depois o Exíodo vai passar para os trabalhos e os dias em que, já no mundo estabelecido, em que Zeus e os deuses olímpicos estão lá tomando conta dos seres humanos e tal, os seres humanos eles têm que fazer oferendas aos deuses, né? E aí os seres humanos, ao fazer uma oferenda a Zeus, eles são, não diria enganados, mas eles são orientados por um deus mais antigo, que é o Prometeus, a tentar enganar Zeus, a colocar a oferenda como sendo, em vez de ser um gado, né, um boi ou uma vaca, ser apenas os ossos, a gordura e a pele em cima para enganar ele. Aí queima, né, faz o holocausto lá, queima na oferenda, mas obviamente Zeus viu que foi enganado e aí para punir Prometeu, ele condena Prometeu a ficar no alto de uma montanha acorrentado e tendo seu fígado devorado por uma águia durante o dia e o fígado regenerando durante a noite para essa tortura ficar eternamente. E para os homens ele coloca como punição o fato de mandar para os seres humanos um presente, né? Um presente ambíguo, né? Que é uma caixa feita com as coisas ruins do mundo, do universo, inclusive a esperança, né? Então os gregos eles viam a esperança tanto quanto uma coisa boa quanto ruim. Porque às vezes quando se tem esperança, se engana de que é possível alguma coisa e se evita, inclusive, de tomar uma atitude mais ativa em relação ao problema. Então, é meio ambígua a questão da esperança. Mas nessa caixa, né, os deuses vão colocando lá as coisas ruins
E se eu não me engano, o Hefesto cria a mulher, né? Cria a primeira mulher, que é Pandora, que em reflexo muito a como a Bíblia narra, é criada a primeira mulher, né? Que é a Eva. E aí ela é enviada para os homens e os homens se apaixonam por ela, tal. E os deuses ao enviarem o presente com ela, que é a caixa, fala para ela não abrir de jeito nenhum, muito parecido com a maçã lá no Gênesis, na Bíblia, que era o fruto proibido. Então você tem a coisa proibida, que na mitologia, sempre que tem uma coisa proibida, a coisa proibida ela vai causar o mal. Né? Se alguém poderoso fala, olha, não faça isso, é porque sabe que vai fazer, vai ser feito. E aí ela abre a caixa, né? Antes do casamento ou durante, aí depende de como se conte a história. E aí todos os males são liberados do mundo, inclusive, principalmente, a questão da mortalidade, da sobrevivência, necessidade de sobrevivência, né, das doenças e do trabalho, certo? Então, nessa narrativa, o Hesíodo apresenta o trabalho como sendo uma coisa ruim, é algo desagradável que tem que ser feito, mas que tem que ser honrado para a sobrevivência e a justiça dos seres humanos. E veja que, novamente, ele estava dando isso como um conselho para o irmão que não queria trabalhar, já que ele tinha herdado a maior parte da herança dos pais, dos dois, né, dos dois irmãos, mas obviamente as heranças acabam. Então tem toda uma narrativa moral em cima disso aí. Eu queria chamar a atenção disso para como as narrativas atuais, né, modernas, sobre heróis, super-heróis principalmente, elas deveriam carregar para a gente esse tipo de moral a ser aprendida por nós como espectadores, do mesmo jeito que os gregos antigos ouviam essas narrativas e que podiam se inspirar nos deuses, né? Não só adorá-los, né? Não só venerá-los, mas também se inspirar nas ações, especialmente nas ações boas, nas ações de sacrifício, como as narrativas heróicas, né? do Hércules, do Aquiles, do Perseu. Então, essas narrativas serviriam como um exemplo de abnegação, né? Um exemplo de sacrifício, né? De altruísmo. E do jeito que a indústria cultural se apropria desses arquétipos, né? De heroísmo, de moralidade, como produtos apenas, acaba tirando um pouco dessa raiz de possibilidade de criar na mentalidade da gente, né, como espectadores, essa possibilidade de nos espelharmos nesses heróis, nessas figuras lendárias, mitológicas, para aí termos um comportamento, uma vivência mais positiva, né, a respeito de tudo, a respeito do outro, né, da natureza, por exemplo, da relação com a natureza, a respeito do egoísmo, a respeito dos excessos, de acúmulo de riqueza, uma série de coisas, né, que hoje nós sofremos as consequências de não termos tido, segundo Joseph Campbell, ele dizia muito, não termos tido modernamente, contemporaneamente, uma mitologia que atendesse esse tipo de utilidade, né? Que aí, assim, a religião supre um pouco isso, as religiões formalizadas no Ocidente e no Oriente, mas não atende da mesma maneira que essas narrativas, esses mitos que eram as religiões na época dos gregos antigos, né? Em parte dos romanos que herdaram um pouco e outras civilizações antigas, em que esse espírito moral servia para isso, né? Para inspirar os indivíduos. Bom, é o que eu tinha a dizer sobre o livro essas duas narrativas, aliás, né, do Hesíodo, Teogonia, os Trabalhos e os Dias. Se alguém tiver algum comentário, faça aí. Eu vou ter o maior empenho em tentar responder ou resolver a questão. Ou você pode emitir sua opinião também. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e olhar aí a descrição para ver os links que tem disponíveis. E até o próximo vídeo. Valeu!